Olá, boa tarde. Eu sou Beatriz Santo Mauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva, e eu tô aqui com a Maria Lemenson, gestora do projeto Trilhas, gerente do Instituto Natura de vários projetos. Hoje a gente vai falar sobre o projeto Trilhas, que é uma iniciativa voltada para professores alfabetizadores e estudantes de pedagogia. O projeto é uma iniciativa do Instituto Natura, com o apoio da Fundação Telefônica Vivo e Instituto Península. A Fundação Telefônica e o Instituto Natura também são parceiros do Conviva. Nossa intenção é discutir sobre propostas de alfabetização, formação de professores e contar as novidades do projeto Trilhas, principalmente em relação ao curso à distância. O curso à distância do Trilhas e outros cursos de interesse de educadores estão disponíveis na área de cursos da plataforma Conviva. Então, para acessar, basta entrar no www.convivaeducacau.org.br e no menu superior você já vai encontrar a opção cursos. Lá tem o curso à distância do Conviva de alimentação, gestão da alimentação escolar e também outros cursos de parceiros, como é o caso do Trilhas. Pessoal que está nos assistindo, por favor, registrem aqui nos comentários de qual município vocês estão falando e não deixem de colocar as suas dúvidas sobre o tema que a gente vai tratar aqui. A gente vai tentar responder ao vivo ou então depois por escrito. Maria, vou começar com uma pergunta muito trivial, muito simples de ser respondida, que é em relação aos desafios atuais da alfabetização no Brasil. Então, quais que você identifica como sendo os maiores desafios desse assunto, dessa área? Bia, essa questão é muito urgente no Brasil hoje. A gente teve no último resultado da ANA, da Avaliação Nacional da Alfabetização, o dado de que 55% dos estudantes de 8 anos de idade têm proficiência insuficiente no campo da leitura e 35% no campo da escrita. O que a gente está falando com isso? Que mais da metade dos estudantes de 8 anos de idade não tem os conhecimentos esperados no campo da leitura e da escrita. Como que esse estudante avança na escola, nos anos, se ele não domina a escrita, a leitura, se ele não faz um uso pleno disso, né? Então fica muito limitado a capacidade dessa criança se desenvolver quando ela não tem garantido essas condições básicas. E é muito surpreendente, porque quando a gente olha os resultados, a gente percebe que o resultado é até mais grave no campo da leitura do que da escrita. E só é estranho pensar uma criança que escreve e não lê. E quando a gente foi investigar um pouco mais a fundo os escritores que estavam por trás da Avaliação Nacional da Alfabetização, a gente se deu conta que no campo da leitura espera-se do estudante que ele saiba interpretar os textos, atribuir sentido a eles, identificar o assunto que esse texto aborda. Então é muito mais do que decodificar um texto, juntar palavras, juntar sílabas. A gente quer um sujeito com pleno domínio daquela escrita, que saiba, inclusive, refletir a partir dela. Então, chama ainda mais atenção quando a gente vê que, quanto à leitura, estamos ainda piores, né? Que na escrita, em que se tem, em grande parte ali da prova, a escrita de palavras simples, de domínios das crianças, o resultado é até um pouquinho melhor, ainda que muito grave, porque a gente continua falando que 35% dos estudantes não tem esse domínio. Mas eu chamo aqui a atenção para a gente pensar na leitura, né? Qual que é o nosso papel enquanto educadores em formar esses alunos leitores e escritores? E o projeto Trilhas atua bem nessa área, né? Então, como que o Trilhas contribui para isso, para essa aprendizagem dos estudantes mais plena? Eu sempre conto que o Trilhas tem duas grandes premissas, assim, tem duas características que fazem parte do DNA do projeto. A primeira está muito relacionada a isso. A gente acredita que a melhor forma de formar leitores é apresentando livros. E a melhor forma de formar escritores é criando situações de escrita. Então, todas as atividades que compõem as sequências didáticas do projeto Trilhas partem da leitura de um texto literário de qualidade. Então, a gente tem essa bandeira que é muito forte, que é: leia para os alunos, provoque situações de discussão, de debate,
de antecipação do que essa história vai abordar a partir da capa do livro. Depois de ler para as crianças, vamos fomentar uma situação de troca de impressões, de opiniões, de sensações que essa leitura suscitou, porque esse é o exercício que pra gente é tão natural na vida adulta, né? Eu leio um livro e comento com os meus familiares ou com os meus amigos quais são as sensações que eu senti, se eu daria um outro final para essa história. Vamos produzir com as crianças essas situações, que é o que faz um verdadeiro leitor, né? Então essa é uma grande premissa do Trilhas, a formação leitora das crianças. E uma outra característica que também é muito forte para nós é esse conceito de trilha. Não existe um modelo único de ensinar uma criança a ler e escrever, ou um modelo que se aplique a todas as crianças por igual. Então o Trilhas, ele procura empoderar o professor para ele definir qual que é a trilha que ele vai percorrer com as crianças, né? Como se a gente estivesse realmente numa montanha e a gente quisesse subir lá no topo da montanha, a gente vai escolher o percurso, se vai passar pelo rio, se vai pegar uma área de mais lama, enfim, ou se a gente vai querer uma parte mais de vegetação, enfim. Então, fazendo a metáfora da trilha na montanha, o Trilhas entende que tem muitos caminhos para alfabetizar as crianças e o Trilhas procura apresentar vários deles. E cada professor tem que pensar qual que é aquele que mais atende à necessidade dos seus alunos. Certo. Bom, o Trilhas está num momento de adequação grande com a base nacional como curricular. Mas antes da gente entrar especificamente nesse momento atual, Maria, acho que poderia ser interessante a gente fazer um pouco de um histórico do projeto para quem não conhece, né? O Trilhas já tem uma longa caminhada aí junto com as escolas, com as secretarias de educação, mas acho que é interessante para todo mundo estar no mesmo ponto. Sem dúvida. O Trilhas foi implementado em escala nacional em 2012. Foi uma parceria do Instituto Natura com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação ficou responsável pela distribuição dos materiais, impressão e distribuição. Esse material chegou a 72 mil escolas brasileiras em 3.300 municípios. O critério de escolha das escolas beneficiadas foi do Ministério da Educação. Eles consideraram todos os municípios que tinham uma nota abaixo de 6 no IDEB e todas as escolas que tinham uma nota abaixo de 6 no IDEB, mas que estavam em municípios com uma nota acima. Então a gente tinha os municípios prioritários, em que todas as escolas desse município eram contempladas, e a gente tinha escolas em várias regiões que tinham uma necessidade especial. E o Instituto Natura ficou responsável pela implementação, pela formação dos professores. Então, a história do Trilhas é até mais longa, ela começou antes de 2012, mas aí em regiões muito pontuais. Em 2012, ela tem esse desabrochar nacional, chegando a essas 72 mil escolas, e de lá para cá a gente tem constituído uma rede muito engajada, muito comprometida de professores que assumiram a alfabetização como uma prioridade na sua prática e no alcance do trabalho que deseja para o ano. Hoje a gente tem 185 mil educadores no portal Trilhas, que se tornou o nosso ponto de encontro, né? Então, quando a gente fala de um país como o Brasil, tão grande, tão diverso, é muito importante a gente garantir um espaço de troca, de encontro, e esse lugar é o portal Trilhas. É aberto, é gratuito o acesso ao portal, basta clicar www.portaltrilhas.org.br. Qualquer pessoa pode se cadastrar, seja ela uma professora, um professor, um gestor escolar, um técnico da secretaria, um secretário de educação, um estudante de pedagogia e visitantes, pessoas interessadas no campo da alfabetização. É realmente um portal muito democrático, absolutamente gratuito e aberto, porque o nosso grande interesse é juntar essas pessoas que estão trabalhando pela alfabetização para que a gente se faça mais forte juntos. Então, no portal do Trilhas, a gente tem todas as sequências didáticas, né, que compõem o kit Trilhas. Ele está aqui no seu modelo físico, né? Aqui dentro tem os cadernos que compõem o Trilhas. Eu até retirei alguns para mostrar em mais detalhes. Então, a nossa maletinha está vazia porque eu tirei os cadernos, mas eles estão aqui. E todos os materiais do Trilhas estão disponíveis de maneira online no portal, podem ser baixados para download, para uso em outros momentos. Então tem uma área que é muito importante para nós, que é a biblioteca. Na biblioteca é onde o usuário encontra os materiais do Trilhas,
pode consultar a qualquer momento. E a gente tem uma área que a gente vê muito valor, Bia, que é a área do Rede que Ensina. É uma área que a gente convida os professores a postar em práticas de alfabetização com os seus alunos. Basta ter um celular, uma câmera, a gente não está preocupada com a qualidade do vídeo. O que a gente quer mesmo é conhecer as práticas dos professores e valorizar o que vem sendo feito de tanta qualidade no Brasil e inspirar uns aos outros. Porque eventualmente você tem uma prática de leitura de poemas que pode me ajudar muito com os meus alunos. E eu venho trabalhando a leitura de textos informativos, posto um vídeo lá, você olha, comenta, aprende comigo. Então a gente entende que a gente constitui uma rede colaborativa, né? O conhecimento, ele está distribuído, ele está presente nas salas de aula do Brasil. E o Portal Trilhas faz esse trabalho de reunir essas práticas e reunir esses educadores. Certo. Então essa é uma segunda área muito importante para nós. E aí a terceira, que é a menina dos olhos, é a cereja do bolo e é quem está trazendo muita novidade agora, que é o curso à distância do Trilhas. A gente sabe, independente da carreira que a gente fez, né, Bia? Você é jornalista, eu sou educadora, mas a gente tem que estar estudando a todo momento. Tem muito conhecimento novo, toda a era digital, imagino que para você jornalista fez muito sentido e te provocou a se atualizar muito. O educador também vive isso, né? Tem muita pesquisa didática sendo lançada a todo momento, tem os referenciais nacionais, a Base Nacional Comum Curricular, que traz novos desafios para o professor. Então, o curso à distância do Trilhas, ele tenta trazer para o dia a dia do professor, para a prática dele, uma oportunidade de estudo contínuo, para ele se atualizar, para ele se apropriar do que está sendo discutido, para ele poder renovar suas práticas pedagógicas e, de novo, para ele poder trocar com outros educadores. Então, essa plataforma, ela é toda interligada, né? O professor que está fazendo EAD pode se comunicar com o professor que está na rede social, dividindo uma prática pedagógica, pode entrar no Rede que Ensina e ver um vídeo de alfabetização. Então, o Portal do Trilhas é um grande amigo dos alfabetizadores do Brasil. Legal. Então, aproveitando essa informação sobre o curso à distância, né? Então, depois a gente volta para falar da base, que também é um assunto bem forte para o Trilhas atualmente e para todos os educadores. Mas sobre o curso à distância, quem é que pode participar e qual é o assunto do curso, quantas horas tem, como é para conseguir certificado, se tem direito a esse kit Trilhas que a gente mostrou, conta mais detalhes sobre ele. Perfeito. Assim como o Portal do Trilhas, o curso à distância do Trilhas está aberto para toda pessoa que tiver interesse nessa temática, sendo ela educador ou não, pode ser simpatizante, pode até ser pai de aluno. É um curso aberto e gratuito. Ele tem como foco, esse primeiro curso que a gente está lançando alinhado à base, a leitura em voz alta pelo professor. E a gente organizou esse curso que tem 45 horas em 3 trilhas, né? 3 grandes módulos. Um é a leitura em voz alta pelo professor de textos narrativos. Aqui a gente está considerando as histórias clássicas, histórias com acumulação, histórias com repetição. Tem também a segunda trilha, que é a leitura em voz alta de textos poéticos. Então a gente está falando das poesias, dos poemas, das parlendas, das cantigas, das canções. E a terceira trilha é a leitura em voz alta pelo professor de textos informativos. Veja só, a própria base traz muitas expectativas de que as crianças saibam buscar informações, analisar essas informações, comparar dados. De novo, a gente está falando de competências que nós adultos temos que ter para sermos cidadãos no mundo. Então, temos que ensinar as crianças. Esse curso, ele ajuda o professor a ler em voz alta, né, esses vários tipos de texto, de gêneros textuais, garantindo que as crianças desenvolvam as competências, as habilidades esperadas na base. O curso, então, tem 45 horas de duração, aberto para toda pessoa que se interesse. A gente tem diferentes certificações. A certificação de 45 horas, quando o usuário conclui o curso, é feita por um instituto reconhecido pelo Ministério da Educação. Então, esse é um aspecto muito importante para os professores que estão avançando na sua trajetória, na sua carreira. Então, computa para o plano de carreira do professor. Então, também é um grande estímulo, além do aprendizado, que é o substancial. É uma coisa que legitima esse processo de desenvolvimento do professor.
E o kit trilhas, que é sim o sonho de consumo dos brasileiros, porque não? É um material de muita qualidade, né? Foi desenvolvido pela comunidade educativa SEDAC, que é uma organização que eu tenho muito respeito, que produz materiais de excelência, teve a supervisão de especialistas em didática e ele traz sequências didáticas, que são atividades sequenciais que o professor pode realizar com os seus alunos. Então a sequência é voltada para o professor, ajudar o professor a organizar o seu planejamento na relação com as crianças, na rotina com as crianças. O kit trilhas é entregue para todo professor alfabetizador. Estamos falando então dos professores que atuam com as crianças de 4 e 5 anos na educação infantil e os professores que atuam no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental. Por que a gente restringe a distribuição do kit para esse recorte? Porque esse kit tem que chegar na mão do professor que está em alfabetização, que está em processo em sala de aula. Então a gente usou esse critério para beneficiar o professor alfabetizador, voltando a reforçar, todos os materiais estão no Portal Trilhas. Então, eu sou um professor de 5º ano, mas que estou trabalhando em reforço escolar com crianças que ainda não se alfabetizaram. Maravilha! Acesso ao portal, está tudo disponível online, eu posso consumir o conteúdo da mesma forma. A diferença é que o professor alfabetizador recebe na sua residência, no endereço que ele indica para nós, e os outros educadores ou interessados podem acessar online. Certo. E como que a Secretaria de Educação que estão nos assistindo podem se organizar para colaborar com essa formação dos seus educadores? Não sei se em momentos, né, formativos que a Secretaria própria organiza ou se nas escolas. Quais são as possibilidades? O que você sugeriria? A gente vem, né, nesses anos todos, imagina, desde 2012 para cá, são muitos anos mesmo aprendendo muito como as redes vêm implementando trilhas. Então tem vários cenários e acho que é importante o município pensar qual que é o que mais atende à sua forma de se organizar, né? Não existe, de novo, um jeito único. A trilha também vale para isso, né? Vamos pensar uma maneira que mais se encaixa na minha realidade. Então, existem modelos em que os professores com autonomia buscam trilhas, fazem o curso à distância e levam para a prática deles. Tem situações também que o gestor escolar conhece o projeto Trilhas e estimula os professores da sua escola a fazerem o EAD e aproveitam os momentos de HTPC, de reflexão pedagógica, que cada escola organiza de uma forma, para discutir o que foi aprendido no curso, principais dificuldades, apoiar o professor, inclusive entrando em sala de aula e observando a prática do professor. Então esse é o modelo em que o gestor apoia os professores da sua escola. E existe ainda um modelo em que se torna uma política do município. Então, o técnico da Secretaria de Educação, o responsável pelos anos de alfabetização, conhecendo trilhas, dissemina na rede de escolas do seu município e acompanha ou os gestores escolares, quando se trata de município grande, e muitas vezes entra diretamente com os professores fazendo um suporte pedagógico. Por quê? O curso do Trilhas, ele se fortaleceu muito em trazer toda a reflexão do embasamento teórico da literatura, como garantir essas situações de leitura escrita, que cuidados o professor tem que ter, tudo muito pautado no que a literatura traz, trazendo também referências práticas. Então, o que a gente fez, Bia? Chegaram para nós 9.000 vídeos de professores de todo o Brasil, né? A realidade da sala de aula brasileira, o que existe, são salas de aulas grandes, 40 alunos, professores que muitas vezes não têm uma biblioteca ultra equipada, mas que estão fazendo um excelente trabalho. Então a gente vem vendo todos esses vídeos um a um, inclusive dando devolutiva pedagógica aos vídeos, e a gente selecionou vídeos que são mais modelares, que têm uma prática muito exemplar. E a gente pediu autorização para esses professores para levar esses vídeos para dentro do curso e o professor que está em estudo poder se inspirar num par dele, um professor que também vem da rede pública, que também tem N desafios. Então eu acho que um grande diferencial do Trilhas é esse equilíbrio entre o que é conhecimento teórico com conhecimento prático e como viabilizar isso, colocar em prática mesmo na sala de aula brasileira. E
o EAD ele tá estruturado dessa forma, só que ele convida também a que dentro da instituição escolar exista uma reflexão sobre essas práticas. Não precisam ser situações isoladas de professores fazendo isso de forma solitária. A gente recomenda muito que dentro da escola, e aí o professor muitas vezes convida um colega: poxa, Bia, você que trabalha comigo na escola, faz o curso do Trilhas, é tão legal. Aí a gente troca uma ideia, você me conta como você fez uma prática, eu tive dificuldade, o projeto Trilhas fala de chaves de leitura, formas de disparar as questões literárias, me conta como você está fazendo isso, eu te conto como eu estou fazendo. Então o que a gente quer é fortalecer essas redes de professores. Né? E o curso, leitura em voz alta, então, ele é uma novidade. Quando é que ele entra no ar? E como que as pessoas fazem para se inscrever ou para iniciar? Então, o curso ele tá assim, saindo do forno, tá em retoques finais. Ele vai estar disponível em outubro, então nesse próximo mês já vai estar aberto, como eu falei, para todos os interessados. A dica que eu daria é: se cadastra no Portal Trilhas. Como eu falei, www.portaltrilhas.org.br. Lá a gente pergunta qual que é o perfil desse usuário, se é professor, gestor escolar, técnico da secretaria ou visitante. E aí dentro do visitante, quem não atende nenhuma das outras perfis pode escolher essa categoria. E aí a gente vai notificando as novidades. Então no ato de se cadastrar no Portal Trilhas, você já faz parte de um mailing restrito ao Portal Trilhas, não que a gente divulgue outras coisas, mas enfim, é para manter os nossos usuários informados. Então, assim que o curso for ao ar, os primeiros a saberem serão os cadastrados do portal, e a melhor forma de receber essa notícia da data precisa de quando ele vai ao ar. E uma coisa legal de contar também, Bia, é que o curso do Trilhas, ele não exige um momento único de dedicação do professor. Tem que ser toda segunda-feira à noite. Porque os professores muitas vezes trabalham em muitas escolas, tem uma agenda muito puxada, então a gente quer fazer o EAD no fim de semana, tem gente que quer fazer de manhã, porque tem uma vaguinha ali na agenda. Então é o professor que define o horário de estudo dele como melhor atende a agenda dele. E tem tutoria ou tem um tempo máximo que o curso precisa ser finalizado? O curso ele não tem tutoria, a gente chama de autoinstrucional, então é o professor que vai avançando nas atividades, nas reflexões. Mas uma coisa que a gente aprimorou, Bia, é que a gente achou muito importante o professor ter uma troca com um especialista em educação. Então, quando ele termina as 45 horas do curso, a gente convida ele a postar um vídeo fazendo alguma das atividades que ele aprendeu nessa jornada. E esses vídeos são vistos por especialistas na área. E cada um dos vídeos recebe uma devolutiva pedagógica. Então, apesar de não ter tutoria, o professor que fizer esse curso vai ter um retorno à prática dele, em que a gente aponta aspectos que foram muito valiosos daquela prática, que são realmente muito inspiradores para outros professores, e a gente também aponta aspectos para o professor continuar refletindo, coisas que ele pode aprimorar na prática dele. Então é um equilíbrio. Tá. Ele é autoinformativo, mas tem uma interface, um contato com um especialista, com uma pessoa que vai olhar vídeo a vídeo e dar um retorno. Joia. Bom, em dezembro do ano passado, de 2017, a Base Nacional Comum Curricular foi homologada. E de lá para cá, as secretarias, os professores estão num movimento amplo para compreender o que é a base e passar a implementá-la agora em breve, né? Como que o Trilhas apoia os educadores que estão nesse movimento de compreensão, de estudo, de análise? Perfeito. A base traz uma organização, por assim dizer, né, de habilidades esperadas para as crianças. A gente também se alinha ao que a base prevê, então que as crianças estejam alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental. Então o que a gente fez? A gente capturou quais são essas habilidades que a base prevê e alinhou trilhas, porque muitas vezes, Bia, não estamos falando de coisas desconhecidas da área da educação, né? Eu até trouxe aqui alguns textinhos da base de expectativas de aprendizagem. Por exemplo, para o Fundamental 1 e 2, a gente tem a expectativa que as crianças saibam buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor, textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades e interesses.
certamente os professores já vinham fazendo isso, e a base traz isso de uma forma estruturada, talvez organizada de outro modo, mas não é uma disrupção da prática do professor, nem mesmo do que as propostas do Trilhas trazem. Então, o que a gente procurou fazer no curso à distância? Evidenciar para o professor o que ele faz que o ajuda a desenvolver essa habilidade na criança. Então, eu até separei um caderninho aqui para mostrar, né? Esse é um dos livros do Trilhas, que é Histórias com Acumulação. Histórias com acumulação, Bia, são aquelas que os personagens vão se acumulando, né? Então, a Casa Sonolenta é muito conhecida no meio da educação, que tinha uma avó, em cima da avó tinha um menino, em cima do menino tinha um cachorro, um gato, um rato, uma pulga, e que vai desconstruindo a história, né? Então, isso seria um bom tipo de texto para ler com as crianças. E o próprio caderno do Trilhas, aqui já dá para ver, ele traz a proposta de como o professor primeiro apresenta o livro para as crianças, fala sobre a história, reflete sobre a relação do texto com as ilustrações, que são linguagens complementares, relaciona as falas das personagens com as suas ações. Quando a gente está fazendo isso, a gente está propiciando que o aluno, com cada vez mais autonomia, saiba buscar, selecionar e ler esses textos que circulam, né, na nossa sociedade, sejam eles narrativos, poéticos, informativos, cartas, bilhetes, enfim. Então, o que a gente vai fazendo no curso à distância é, à medida que a gente vai trazendo propostas para os professores, a gente vai evidenciando como elas se ligam com as expectativas previstas na base, mostrando para o professor que está muito próximo da prática dele, né? Eu selecionei um outro trechinho aqui da base, né? Outra habilidade prevista aqui é escutar com atenção falas dos professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. Vou até pegar aqui aleatoriamente um outro caderno Trilhas, agora eu estou trazendo Histórias com Engano. Histórias com Engano, Bia, são histórias muito consagradas, como são as histórias clássicas, que tem um personagem que engana outro. Tipo o Lobo Mau que fala para Chapeuzinho Vermelho pegar aquele caminho, mas na verdade tem uma malícia do personagem. E de novo mostrando para vocês a estrutura da sequência didática, né? Tem uma proposta inicial que é de conhecer o livro e na sequência conversar sobre a história. Quando a gente conversa sobre a história, a gente necessariamente está aprendendo a escutar os colegas, ouvir a opinião do outro, debater a partir disso. Então você vê o quanto as atividades do Trilhas e o EAD, naturalmente, estão se alinhando à base. E o nosso trabalho aqui do Trilhas tem sido mostrar para o professor isso, né? Ajudá-lo, a levá-lo para a sala de aula, essas propostas que a base traz de uma forma estruturada para o professor, né? Que o ajude a fazer, por exemplo, aqui eu vou pegar outro, relacionar o texto com ilustrações e outros recursos gráficos, né? A todo momento, nessas sequências didáticas, a gente procura trazer para o professor a importância de discutir com as crianças como essas linguagens se complementam, porque às vezes, por exemplo, tem um livro que a gente discute bastante no curso à distância, quem não conhece, é um livro maravilhoso que chama Vizinho Vizinha, que conta sobre essa experiência. Quem tem um vizinho sabe bem, né? Do outro lado da porta mora um vizinho que a gente não conhece, a gente está pertinho, mas super distante, e esse livro vai trazendo a vida desses vizinhos. Então, de um lado está a vizinha, do outro vizinho, e cada página a gente vai vendo hábitos, costumes, história de vida dos vizinhos. E no meio da história, Bia, aparece o porteiro, que é um personagem meio invisível nas nossas casas, nos nossos edifícios muitas vezes. Ele tá lá, ele faz a faxina, ele recebe as cartas, ele conhece muito das nossas vidas, mas a gente mal vê ele. E o livro traz essa provocação, porque o porteiro, ele não é mencionado no texto, mas ele aparece nas ilustrações. Então, de repente, no meio daquela história, tem um faxineiro, tem um porteiro que circula, interage, escuta a música, o violino que a vizinha toca, sente o cheirinho da comida que o vizinho está fazendo. E as crianças têm que perceber isso no texto. Olha só que interessante. Vocês notaram que tem um personagem aqui, nessa página, e a gente não ouviu falar dele no texto? E aí a gente vai ajudando o estudante, a criança, a perceber que são muitas linguagens complementares. E aqui é onde a gente orienta como o professor faz isso.
Bacana. Bom, nesse exemplo, uma delícia de texto, né? Então a ilustração compõe a história, né? Ela não está isolada ou só reproduzindo o que está o texto, né? Perfeita, isso mesmo. Bacana. Então, em relação à base, Falamos sobre a base. Acho que a mensagem central que a gente quer passar é assim: professor, a base já faz parte da nossa vida, ou seja, o que está previsto na base, muitas dessas coisas a gente já vinha fazendo. A base traz uma organização que pode ajudar muito o professor a estruturar a sua prática e que é muito indicado que ele busque apoio, seja de sequências didáticas, de cursos, de materiais que ajudem ele a estruturar a sua rotina, o seu planejamento, né? O tempo do professor é muito curto. Então, quando você tem acesso a uma sequência didática já estruturada que você pode canetar em cima dela, né? Trazer a sua marca, trazer a sua realidade. Então, puxa, conheci o livro Vizinho, mas aqui na minha região tem um autor local que tem uma proposta parecida, eu vou trazer esse texto, né? Acho que sempre trazendo que não tem um jeito único, mas que é um convite para o professor ir levando, né? E garantindo essas expectativas de aprendizagem. Joia. E o papel da secretaria nesse processo é essencial para procurar organizar, colaborar com a rede como um todo. Informar os professores, muitos deles não conhecem o Trilha, são professores que chegaram recentemente, ou são professores que não foram beneficiados em 2012 pela política do MEC. Então, eu mesmo que dou muitas voltas por esse Brasilzão, venho encontrando vários professores que não conhecem o Trilhas. Então, a secretaria tem esse papel de informar, né? Então, divulga o portal do Trilhas, sugere, recomenda ao professor que ele entre no portal, que ele faça o curso, e quando ele chegar lá, a gente pega na mão desse professor. Bacana, e as secretarias, né, os técnicos, os dirigentes podem fazer o curso e daí verificar se de que forma organizar esses momentos ou de indicação ou de formação, como a gente falou há pouco, né? Perfeito. A gente falou então sobre a base, que é uma orientação que está no Brasil todo, e tem também o programa Mais Alfabetização, que também é uma orientação atual do MEC, né? De que forma que o Trilhas pode colaborar nesse contexto? Perfeito. O Mais Alfabetização, ele traz um novo modelo de organização, né, Bia? Não sei se você está sabendo, os professores, eles estão aplicando provas 3 vezes ao ano com as crianças. Então, é o professor que em geral aplica essa prova. Tem uma prova que é diagnóstica no começo do ano, tem uma prova que é de processo ao meio do ano e tem uma prova ao final que traz um pouco a visão do ano, né? E o Trilhas, de novo, quando a gente foi ler os descritores do Mais Alfabetização, a gente começou a ver muita correlação, porque as coisas estão muito relacionadas, sabe? Também é muito fácil correlacionar os descritores do Mais Alfabetização com as expectativas de aprendizagem da base. Estamos falando da formação leitora e escritora das crianças. E justamente vendo toda essa sinergia, essa conexão, o Ministério da Educação, neste ano de 2018, nos convidou para somar ao Mais Alfabetização, apresentando as sequências didáticas do Trilhas como uma proposta de formação de professores. Então, o Trilhas esteve presente na formação central que o Ministério organizou para os coordenadores da política, e a partir disso os coordenadores estão multiplicando a proposta do Trilhas nas diversas regiões do Brasil. E eu mesma, na semana retrasada, estive em Goiás, a pedido da Undime Goiás. Eles fizeram um encontro com os municípios do estado de Goiás, justamente para refletir sobre o Mais Alfabetização. E lá eu fiz essa reflexão um pouco paralela, né, de como que as atividades do Trilhas favorecem que as crianças dominem os descritores do Mais Alfabetização. E quando a gente olha bem a grosso modo aqui, o Mais Alfabetização prevê 4 grandes competências nas crianças, né? Uma é reconhecimento das convenções do sistema alfabético. A segunda é a apropriação do sistema alfabético. O terceiro é leitura, compreensão, análise e avaliação, muito relacionado ao próprio exemplo que eu dei do vizinho-vizinha, né? Então, a gente tem aqui localizar informações explícitas no texto, né? Aqui na proposta de Histórias com Engano, a gente propõe que as crianças localizem onde estão os nomes dos personagens. Então, de novo,
as atividades do Trilhas vêm colaborando muito para os professores que estão no Mais Alfabetização a avançarem nas suas práticas e logo no conhecimento das crianças. Então essa é uma experiência que já vem acontecendo no Brasil. Me dei conta até na minha visita a Goiás que isso ainda está sendo divulgado. Então esse é um fórum, né, pelo Conviva, que é um grande parceiro dos municípios realmente, de ser mais um fortalecimento em comunicar isso, né, de que o Trilhas está colaborando com mais alfabetização para que a gente de fato tenha resultados mais positivos e mais expressivos nessas avaliações que vêm sendo aplicadas. Joia. Bom, Maria, estamos finalizando aqui o nosso vídeo. Agradeço a todos que estiveram conosco, obrigada pelas participações. Esse vídeo vai continuar disponível aqui no Facebook do Conviva e também na plataforma, na galeria e também no Facebook do Portal Trilhas. Se você ainda não curtiu, pode ir lá curtir. Posso aproveitar esse finalzinho para só contar deste caderno aqui, que é um caderno que a gente gosta muito e que as redes gostam muito, que é um caderno de indicações literárias, Bia. Porque muitas vezes os professores, eles falam assim, puxa, eu queria muito ler para as minhas crianças, mas eu não tenho o livro Vizinha Vizinha, ou o livro A Bruxa Veio à Minha Festa, ou A Casa Sonolenta. Então aqui, Bia, a gente tentou reunir 60 indicações literárias e a gente priorizou os livros que foram distribuídos pelo PNBE. Então, que são livros que têm mais chances que tenham nessas salas de aula. Então, aqui tem um bom ponto de partida para os professores buscarem, né, livros que possam favorecer o processo de alfabetização das crianças. E além de trazer a indicação do livro, a gente traz orientações pedagógicas de como apresentar esse livro a favor da formação leitora e escritora dos estudantes. Joia. Então, esse também está disponível no Portal Trilhas, né, para acesso gratuito, pode baixar. Se tiver alguma feira do livro, alguma biblioteca perto dessa escola, que possam buscar, porque um ponto de partida, Bia, é garantir que as crianças tenham contato com livros de qualidade literária. Né? Isso é fundamental para o processo de alfabetização. Joia, então é o caderno de indicações literárias. Isso. A gente vai colocar aqui nos comentários desse vídeo o link direto para quem quiser baixar. Então fica o convite para quem não se cadastrou ainda no Portal Trilhas, se cadastrar, e daí assim que o curso à distância estiver no ar, então passa a receber também as informações sobre ele, certo? Sim. Então é o www.portaltrilhas.org.br. Então, obrigada a todos e até a próxima. Até mais, pessoal. Nos vemos em breve no Portal Trilhas.